Lá no início, quando eu comecei a ler Berserk, e isso tem já algum tempo, eu comecei a passar pelo problema que praticamente todo leitor desse mangá aqui acaba passando, que é esperar meses para um único capítulo. No começo, quando a obra realmente iniciou, a publicação de Berserk até era tida como mensal, ou seja, a gente tinha um capítulo por mês. Mas foram tantas pausas e meses sem capítulos que as publicações passaram de mensal e começaram a ser chamadas de irregulares. Ou seja, só Deus sabe quando é que vai ter capítulo novo. Só o fato de um mangá ter longos hiatos e você não conseguir acompanhar a história já é por si só uma grande frustração. Mas quem não acompanha não entende que isso é uma parte do problema e não é o problema inteiro. Desde que as publicações de Berserker começaram, uma trama de vingança foi travada entre os dois personagens mais importantes da obra. A gente está obviamente falando do Guts e do Griffin. Existe uma rivalidade entre os dois, física e conceitualmente, que literalmente traça todos os caminhos da obra. Infelizmente, colocar isso como o ápice do mangá fez com que cada detalhe que andasse essa caminhada fosse cuidadosamente apreciada pelos leitores, que depois de anos, parecia que finalmente a gente estava acompanhando essas coisas avançarem. Infelizmente, quando essa fase da história acabou chegando, o mangá começou a demorar para publicar capítulos e até mesmo a ficar meses sem nenhum tipo de publicação. A gente dava muita importância para cada capítulo que era lançado. Desde que eu li Berserker pela primeira vez, eu me perguntei várias vezes isso. Por que Berserk teve tantos hiatos? Sim, meu caro amigo, isso aconteceu e provavelmente vai continuar acontecendo com muitos mangás. Infelizmente, não é incomum ver obras que não tiveram desfecho ou que são pausadas durante muito tempo. Vagabond está em hiato há 8 anos e o último capítulo foi lançado em 2015. Ou seja, Berserk não é uma exceção e faz parte desse grupo muito triste. O que animava um pouco mais todo mundo é que mesmo que durasse meses para que um capítulo só fosse lançado, ele era gloriosamente primoroso. Quando a gente fala sobre a qualidade artística do mangá, nos últimos anos, tanto a narração quanto a arte do Miura se desenvolveram em um ponto máximo. Miura é e sempre vai ser uma referência absoluta para mim nos desenhos. Os painéis longínquos e extremamente detalhados de Berserk passaram a ficar cada vez mais populares. Eu poderia passar horas olhando para eles e ainda assim não ia ser o suficiente. É de se pensar se o fato do mangá ter tido uma arte tão minuciosa pode ou não ter atrapalhado ou alongado a produção dele. Berserk começou em 89 e até o início dos anos 2000 ele era publicado com bastante frequência, chegando aos seus 250 capítulos. Em 2003, um intervalo bem pequenininho, que talvez a gente possa chamar de hiato, acabou acontecendo. Entre 2004, 5, 6 e 7, eles foram cada vez mais recorrentes. Mas só em 2008 que ele tomou a proporção que ficou realmente conhecida. No ano seguinte, em 2009, a coisa já tinha piorado bastante, com menos capítulos ainda. Apenas 8 capítulos foram lançados naquele ano. No ano seguinte, em 2010, já 9 capítulos eram publicados. Mas infelizmente, isso foi o máximo de capítulos que Berserk teve desde então. 9. Em 2013, Berserk chegou a publicar apenas um capítulo naquele ano inteiro. Como muitos devem saber, em 2021, o autor de Berserk, Kentaro Miura, acabou falecendo. Durante a sua vida, Miura nunca falou sobre os hiatos, ou deu qualquer tipo de explicação realmente convincente. Então, de verdade, a gente nunca vai saber exatamente por que Berserk teve tantas pausas. Isso provavelmente fez com que ele não fosse terminado a tempo. Só Miura, e talvez quem estava próximo dele, sabia sobre isso. Essa inclusive é uma característica dos autores japoneses. Eles são muito reservados, falam pouquíssimo sobre a vida pessoal ou mostram fotografias. É claro que essa abordagem de nunca falar sobre os hiatos ou nunca dar explicações sobre isso faria o público estar totalmente no escuro. E é inocente pensar que um puta hate não ia vir junto, com um monte de gente tirando com a cara dele, dizendo que o Miura não lançava capítulos ou não continuava Berserk pelo simples fato de que ele era um preguiçoso,
ou que Miura perdeu o interesse em Berserk, depois de anos trabalhando nisso. Ou até mesmo um meme que foi parar em vários sites, que o autor de Berserk não desenhava e nem trabalhava no mangá, porque ele estava ocupado demais jogando Idolmaster, só porque ele citou alguma vez que começou a gostar de jogar isso. Isso casou exatamente com o fato de que naquele momento Berserk começou a entrar em muitos hiatos. É claro que o público exagerou em vários momentos, mas eu não consigo tirar a razão dos leitores, já que, como eu disse antes, essa postura dos autores japoneses não ajuda em nada. A verdade é que o que a gente pode e sempre vai conseguir é só imaginar e supor. Sendo bem realista com vocês e o mais pé no chão possível, para mim, os hiatos de Berserk têm a ver com uma série de fatores que, infelizmente, culminaram nas pausas, que envolvem tanto a narrativa de Berserk quanto a vida do Miura. Durante os anos dourados de Berserk, em que o mangá ganhou grande parte do seu renome, inclusive com a série animada lançada naquela época, foi o momento em que Miura mais se dedicou ao mangá. Ele já falou algumas vezes sobre como ele só tinha tempo para poder comer ou para poder ir ao banheiro. Foi a época em que o mangá chegou a ter 20 capítulos em um único ano, e o que acabou se repetindo outras vezes em anos seguintes. Infelizmente, essa é a vida de muitos mangakas. Por mais que o Japão hoje seja um país com um desenvolvimento forte para desenhistas e escritores que sonham em viver da sua arte, a realidade ainda é muito dura. Miura já falou que até os 30 ele nunca teve namorada por causa do trabalho. Desde muito cedo, Miura se envolveu nos desenhos e em criação de histórias. Grande parte da vida dele foi dedicada à arte, e o resultado, obviamente, a gente vê na realidade. Eu realmente não acredito que ele ficou arrependido em algum momento, assim como todo mundo e todos nós que dedicamos o corpo e a alma para a arte. Só que eu acho que ele gostaria de desacelerar um pouco. O que acontece com esses hiatos é o seguinte: grande parte deles foi causado provavelmente pelo Estúdio Gaga. O Estúdio Gaga é o estúdio de ilustradores do Miura, e que ele usou principalmente para produzir Gigantomachia e Durankin, outros mangás que ele estava desenvolvendo durante esses anos. Nesses mangás, o Miura serviu mais como um diretor de arte do que necessariamente colocou a mão na massa. Ele provavelmente queria produzir mais histórias sem ser o responsável por grande parte dos desenhos. Isso ia diminuir bastante o trabalho que ele ia ter, porque, como vocês podem perceber, o estilo que ele desenvolveu ao longo dos anos se tornou, além de mais maduro, extremamente detalhado. Eu acredito que ele esteve usando grande parte desses anos de hiatos para qualificar os desenhistas que passavam pelo estúdio. E isso por si só parece algo muito complexo. Ensinar para tanta gente um estilo tão individual e tão paciente. Mas será que isso realmente justifica o atraso da história de Berserk durante tanto tempo? Olha, olhando para como o enredo de Berserk mudou durante os anos e como o mangá se tornou algo mais direto, que é bem diferente do Golden Age, que foi um arco lotado de uma narrativa e um ritmo muito maduro, Golden Age é o ápice de Berserk e o melhor arco do mangá para mim. Ele fez Berserk ser o que ele é hoje. O que acontece depois desse arco é uma caminhada mais superficial e mais direta ao confronto com Griffin. Por mais é claro que ela tenha demorado anos. A profundidade e a maturidade de um Dark Fantasy já não são mais tão complexos como antes. Como o próprio estilo dos personagens, a narrativa que mudou bastante e inclusive o próprio protagonista. Para mim, Miura já tinha percebido isso. E essa brecha natural que culminou com o fato de que a franquia já conseguia andar com os próprios pés. Para mim, Berserk já não precisava mais tanto assim de Miura. Essa história poderia ter acabado em poucos anos se ele realmente tivesse largado tudo. Não acho que ele simplesmente largou o mangá, como muita gente pode pensar. Ele apenas trocou um pouco da narrativa por ilustração, já que a trama não precisava mais de tanto detalhe assim. Ele aproveitou para dar esse detalhe na arte. Ao mesmo tempo, ele continuou com os trabalhos paralelos e com o desenvolvimento do Estúdio Gaga. Além, é claro, de poder finalmente ter uma vida normal, da qual ele provavelmente não teve em décadas de trabalho. Então, assim, sendo sincero com vocês, o Miura provavelmente parou de trabalhar tanto assim em Berserk, porque o mangá já não dependia mais tanto, já tinha bastante sucesso, e ele decidiu focar mais no Estúdio Gaga, e ele passou muito tempo e muitos anos provavelmente ensinando para os desenhistas como era o estilo dele. Isso fez com que muitas vezes Berserk ficasse um pouco de lado, vamos dizer assim, mas ele nunca deixou de caprichar e de entregar capítulos muito grandiosos. Infelizmente isso acabou durando mais tempo do que ele imaginava, e infelizmente as coisas não correram tão bem assim. Antes dele conseguir
terminar e finalizar finalmente o seu mangá, ele acabou nos deixando. O melhor amigo do Miura é quem sabe do final e provavelmente a única pessoa nesse mundo que pode dar continuidade na obra. E é justamente isso que vem acontecendo. Ele e o Estúdio Gaga estão sendo responsáveis por continuar a obra do Miura e continuar o enredo de Berserk. Mas isso é óbvio, é um assunto para outro vídeo.